Existe um endereço na América que todos conhecem, mas poucos realmente compreendem. 1600 Pennsylvania Avenue, a Casa Branca. O nome, em sua simplicidade, evoca uma imagem de pureza, de um lar presidencial onde a democracia reside. Mas a verdade é uma tapeçaria muito mais densa, tecida com fios de poder, paranoia, sacrifício e uma solidão abissal. Este edifício não é uma casa. É uma máquina de moer humanidade, um palco implacável, onde homens entram jovens, cheios de promessas e uma ambição quase febril, apenas para emergir anos depois, curvados, com o cabelo embranquecido e os olhos carregados de um cansaço que transcende o físico. Eles gastam fortunas, destroem famílias, vendem pedaços de suas almas para alcançar este pináculo. E quando finalmente atravessam aquelas portas imponentes, descobrem que não são os mestres da casa, mas seus prisioneiros. A Casa Branca não pertence a eles, eles pertencem à Casa Branca. Observe as fotografias. Compare o rosto de Barack Obama no dia de sua posse, vibrante e esperançoso, com a imagem dele 8 anos depois, o cabelo completamente grisalho, as linhas de expressão gravadas profundamente ao redor dos olhos, o peso do mundo visível em seus ombros. O mesmo se aplica a George W. Bush, que entrou com um ar de otimismo texano e saiu com uma gravidade sombria. Bill Clinton, com sua energia juvenil, transformou-se em um homem marcado pela batalha política e pessoal. Ronald Reagan, o grande comunicador, deixou o cargo com os primeiros sinais de uma doença que o consumiria. Este é o efeito Casa Branca, uma aceleração brutal do envelhecimento, um tributo visível à vitalidade que a casa suga de seus ocupantes. Ela se alimenta do sono deles, da paz deles, da própria humanidade deles. Porque esta casa nunca foi projetada para o conforto, ela foi forjada para o poder. E o poder, como um demônio insaciável, exige um preço que ninguém pode calcular antes de pagá-lo. Hoje a Casa Branca é uma fortaleza impenetrável, uma cidadela de pedra e aço. A cerca de ferro forjado, com seus 3 metros de altura e pontas afiadas, é apenas a primeira camada de uma defesa quase invisível. Câmeras de alta definição monitoram cada centímetro quadrado. Seus olhos eletrônicos nunca piscam. Sensores de movimento infravermelhos detectam a menor perturbação no gramado perfeitamente aparado. Cães farejadores, pastores alemães e belgas malinois, treinados para a guerra, patrulham as sombras, seus latidos abafados pela espessura das paredes. Atiradores de elite, fantasmas silenciosos em seus postos no telhado, seus rifles de precisão apontados para o horizonte são a última linha de defesa visível. Agentes do serviço secreto, em seus ternos escuros e fones de ouvido discretos, movem-se com uma vigilância constante, seus olhos varrendo a multidão, seus dedos próximos às armas. O subsolo esconde um bunker blindado, o Centro Presidencial de Operações de Emergência, POC, um labirinto de concreto e aço projetado para resistir a um ataque nuclear, onde o presidente pode comandar a nação mesmo sob o apocalipse. As salas de situação, centros de comando de última geração, túneis secretos que ligam a casa a edifícios vizinhos, uma teia subterrânea de segurança e fuga. A casa respira segurança, mas também uma paranoia palpável, porque desde os ataques de 11 de setembro de 2001, a Casa Branca deixou de ser apenas uma residência e se transformou em um quartel-general militar blindado. O povo americano, que um dia pôde caminhar até a porta da frente, agora é mantido a uma distância segura, como se fossem uma ameaça em potencial. E talvez sejam, porque a Casa Branca não é mais do povo. Ela é de si mesma. A solidão presidencial é uma condição única. Como se dorme sabendo que a qualquer momento pode ser necessário ordenar um ataque nuclear.
Como se vive com a consciência de que cada decisão, cada palavra, cada hesitação pode custar milhares de vidas, moldar o destino de nações ou desencadear uma guerra global? A Casa Branca é um isolamento dourado, onde o presidente está cercado por conselheiros, seguranças e funcionários, mas fundamentalmente sozinho com o peso do mundo. Os corredores ecoam com passos noturnos, o tic-tac de relógios antigos parece amplificado no silêncio, e o cheiro de madeira velha, cera de móveis antigos e o ar condicionado constante criam uma atmosfera de gravidade perpétua. O presidente está sempre sob vigilância, cada movimento, cada palavra, cada respiração. A privacidade é uma miragem. A casa é um olho que nunca fecha, mas nem sempre foi assim. Para entender o que a Casa Branca se tornou, é preciso voltar ao seu começo. E o começo é uma história de sangue e lama e um pecado original que mancha suas fundações. Estamos em 1792. O local escolhido para a nova capital dos Estados Unidos não é uma cidade próspera, mas um pântano úmido e inóspito. O ar é denso, pesado com a umidade e o cheiro de água estagnada, de vegetação em decomposição. Nuvens de mosquitos zumbem incessantemente, portadores invisíveis de febre amarela e malária, doenças que ceifam vidas de trabalhadores semana após semana. O calor do verão é sufocante, grudando na pele, exaurindo a energia. Mas George Washington, o primeiro presidente, um homem de visão e determinação férrea, insiste que é aqui, neste terreno pantanoso às margens do rio Potomac, que o coração da nova nação deve pulsar. Ele contrata um arquiteto irlandês, James Hoban, que apresenta desenhos para uma mansão de arenito, inspirada nas grandiosas casas senhoriais da Europa. Uma residência digna de um rei, embora a América tenha acabado de se libertar de um. E então começa a construção. Mas aqui reside a ironia mais profunda, o pecado original que ecoará por séculos. A Casa da Liberdade é erguida sobre os ombros de escravos. Homens negros, muitos deles trazidos de fazendas vizinhas na Virgínia e Maryland, trabalham sob o sol escaldante, suas costas curvadas, seus corpos exaustos. O som das correntes batendo contra a pedra, o estalo ocasional de um chicote, os gemidos de esforço, o suor misturado com sangue de mãos cortadas nas pedras de arenito. Eles não têm nomes nos registros oficiais, são apenas números, propriedade. George Washington e Thomas Jefferson, os pais fundadores da democracia, concebem um templo dedicado à liberdade e aos direitos inalienáveis, enquanto homens escravizados derramam seu sangue e suor para torná-lo uma realidade física. O cheiro de ferro quente das ferramentas, misturado com o cheiro de carne humana queimada pelo sol. Este é o som fundacional da Casa Branca. Um lamento abafado que nunca se dissipará completamente. O arenito é extraído das pedreiras de Aquia Creek, na Virgínia, transportado por barcaças pelo Potomac e então cortado e moldado no local. É um trabalho brutal, lento e exaustivo. Washington supervisiona o progresso, sua mente cheia de visões para a capital, mas ele nunca dormirá na casa que tanto desejou. Ele morre em 1799, antes que a construção esteja completa. A ironia é perfeita. O homem que poderia ter sido rei, que recusou o poder absoluto, nunca habitou o palácio que ele próprio concebeu. Em vez disso, foi John Adams, o segundo presidente, quem se mudou para lá em novembro de 1800. A casa ainda estava inacabada, um canteiro de obras glorificado. As paredes estavam úmidas, o gesso ainda fresco, o cheiro de cal e madeira nova pairava no ar. Não havia aquecimento adequado e o frio penetrava nas rachaduras. Abigail Adams, sua esposa, em suas cartas, descreve a desolação, a falta de móveis, o desconforto.
Ela pendurava roupas para secar na vasta e vazia sala leste, um ato prosaico de domesticidade em um salão destinado a grandes banquetes e recepções. O cheiro de mofo e umidade impregnava os tecidos. Já naquele momento, a casa estava revelando sua verdadeira natureza. Ela não estava ali para servir aos presidentes, eles estavam ali para servir a ela. Mas a casa cresceu, ela se expandiu. E com o tempo, ela começou a acumular histórias. Histórias de poder, de traição, de morte, porque a Casa Branca não é apenas um edifício, é um organismo vivo que se alimenta das vidas que passam por ela. E a primeira vez que ela quase morreu foi em 1814, a Guerra de 1812, um conflito nascido de tensões crescentes entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. A impressão de marinheiros americanos, disputas comerciais, a expansão territorial americana, culminou em um ataque direto à capital. Washington, D.C. estava mal defendida, uma cidade jovem e vulnerável. Em agosto de 1814, as tropas britânicas, em seus uniformes vermelhos e marchando ao som de tambores, avançaram sobre a capital. O pânico se espalhou entre os cidadãos, que fugiram em desordem. O presidente James Madison, incapaz de defender a cidade, também fugiu. Mas sua esposa, Dolly Madison, uma mulher de notável coragem e presença de espírito, recusou-se a partir até o último momento. Ela correu pelos corredores da Casa Branca, sua mente focada em salvar o que era essencial. Documentos importantes, a prataria da família e, acima de tudo, o icônico retrato de George Washington, pintado por Gilbert Stuart. Ela sabia que se os britânicos queimassem a casa, eles destruiriam não apenas um edifício, mas o próprio símbolo da jovem nação. Com urgência, ela ordenou aos servos que cortassem a moldura do quadro e o levassem para um local seguro. Eles obedeceram, seus movimentos frenéticos. Só então, com o som distante dos tambores britânicos se aproximando, ela fugiu, deixando para trás a casa que amava. Os britânicos chegaram ao anoitecer. Eles invadiram a Casa Branca e encontraram a mesa de jantar posta, o jantar ainda quente. Frango assado, vinho, pão fresco. Com um ar de arrogância e desdém, eles se sentaram e consumiram a refeição do presidente, rindo e fazendo piadas sobre o presidente covarde que havia fugido. Eles tocaram os móveis, saquearam pequenos objetos e então, quando terminaram seu banquete profano, empilharam as cadeiras, derramaram óleo nas cortinas de veludo vermelho e atearam fogo. As chamas subiram pelas paredes, lambendo o teto, o calor quebrando as janelas com um estalo ensurdecedor. O teto desabou com um estrondo e a Casa Branca se transformou em uma casca preta e fumegante. O cheiro acre de madeira queimada, tecido e tinta pairava no ar, e o brilho laranja do inferno podia ser visto a quilômetros de distância. O fogo durou horas, consumindo tudo em seu caminho. A capital dos Estados Unidos estava em chamas, mas a casa não morreu. Ela se recusou a morrer. Quando as chamas finalmente se extinguiram, o amanhecer revelou uma cena de desolação. A casca externa de arenito, embora queimada, rachada e enegrecida, ainda estava de pé. Os cidadãos de Washington, ao verem a destruição, sentiram uma mistura de desespero e desafio. E foi nesse ato de desafio que nasceu o nome Casa Branca. Porque quando a reconstrução começou, os trabalhadores pintaram as paredes de branco para esconder as marcas de queimadura, as cicatrizes da guerra. A Casa Branca não é um símbolo de pureza imaculada, é um símbolo de sobrevivência. Uma cicatriz pintada de branco, um testemunho da resiliência de uma nação. James Monroe, o quinto presidente, supervisionou a reconstrução. A casa foi restaurada, ampliada e embelezada.
Mas algo fundamental havia mudado. A casa não era mais apenas uma residência, ela era um símbolo. E símbolos, uma vez que sobrevivem à destruição, tornam-se indestrutíveis. A Casa Branca havia aprendido sua primeira lição em 1814. Ela era maior do que qualquer homem, maior do que qualquer presidente. Ela sobreviveria a todos eles. E então chegamos à era mais sombria da Casa Branca, a Guerra Civil, de 1861 a 1865. Abraham Lincoln, o 16º presidente, um homem alto, magro, com olhos fundos e uma tristeza que parecia permanente, entrou na Casa Branca em março de 1861. Ele já carregava o peso do que estava por vir. A nação estava se despedaçando, os estados do sul se separando, a guerra era inevitável. A atmosfera na Casa Branca era tensa, carregada de presságios, e a casa, que deveria ser um palácio de paz, transformou-se em um quartel-general de guerra. Lincoln trabalhava até tarde todas as noites, sua figura solitária caminhando pelos corredores escuros às 3 da manhã, incapaz de dormir. O crepitar das tábuas do assoalho sob seus pés, o brilho fraco das luzes a gás, o silêncio opressor da casa. O peso das decisões que ele precisava tomar era insuportável. Cada ordem que ele assinava significava a morte de milhares de homens. Ele lia relatórios de batalhas, via os números dos mortos aumentarem exponencialmente e sabia que ele era o responsável final. A Casa Branca estava cheia de soldados. O gramado transformado em acampamento militar, cavalos estábulos nas proximidades, o cheiro de pólvora e esterco de cavalo pairando no ar. O porão era um depósito de suprimentos e mapas de batalha estavam espalhados pelo salão oval, suas linhas e setas traçando o destino da nação. A casa não era mais uma residência. Era um centro de comando de guerra, um coração pulsante de um conflito sangrento. Então, a tragédia pessoal. Em fevereiro de 1862, o filho de Lincoln, Willie, de apenas 11 anos, adoeceu com febre tifoide. O quarto de Willie, no segundo andar, tornou-se o centro de uma vigília desesperada. A febre aumentava, o delírio se instalava. Lincoln e Mary Todd Lincoln, sua esposa, observavam impotentes enquanto a vida de seu filho se esvaía. Willie morreu na Casa Branca. A reação de Lincoln foi de uma dor contida, mas Mary Todd Lincoln entrou em colapso. Ela se trancou no quarto, recusou-se a sair e começou a ouvir vozes, a acreditar que o fantasma de Willie estava na casa. Ela realizava sessões espíritas, buscando contato com seu filho perdido. Seu luto era inconsolável, sua mente se desfazendo sob o peso da dor. Os servos da Casa Branca, acostumados à formalidade, agora testemunhavam a descida de sua primeira-dama à loucura. A casa, neste momento, estava cheia de fantasmas. Os fantasmas dos mortos da Guerra Civil, os fantasmas dos escravos que a construíram e agora o fantasma de um menino. Lincoln continuou. Ele não tinha escolha. Ele assinou a proclamação de emancipação, libertando os escravos nos estados rebeldes. Foi um ato de justiça moral, mas também de estratégia militar. Ele sabia que a guerra só poderia ser vencida se ele destruísse a base econômica do Sul. E essa base era a escravidão. A ironia era perfeita. A Casa Branca, construída por escravos, tornou-se o local onde a escravidão foi oficialmente condenada. Lincoln, com a mão trêmula, assinou o documento que mudaria o curso da história. Mas Lincoln não viveria para ver a paz duradoura. Em abril de 1865, apenas 5 dias após o fim da Guerra Civil, ele foi assassinado no Ford's Theater. O tiro, o caos imediato, a corrida frenética para a Peterson House do outro lado da rua. A notícia chegou à Casa Branca como um choque elétrico. Seu corpo foi trazido de volta para a casa que ele havia habitado com tanta dor e sacrifício. Ele foi velado na Sala Leste.
A mesma sala onde Abigail Adams pendurava roupas para secar, agora adornada com crepe preto e flores. Milhares de pessoas passaram pelo caixão, seus rostos marcados pela dor, seus olhos cheios de lágrimas. O cheiro de lírios e fluido de embalsamamento pairava no ar. Mas a Casa Branca não chorou. Ela apenas observou, porque ela já havia visto isso antes, e ela veria de novo. Mary Todd Lincoln nunca se recuperou. Ela deixou a Casa Branca, uma mulher quebrada, e passou o resto de sua vida em instituições psiquiátricas, convencida de que a casa estava assombrada. E talvez estivesse, porque desde então, dezenas de pessoas afirmam ter visto o fantasma de Lincoln caminhando pelos corredores à noite. Winston Churchill, durante uma visita na Segunda Guerra Mundial, disse ter visto Lincoln de pé, ao lado da lareira no quarto Lincoln. Eleanor Roosevelt, esposa de Franklin D. Roosevelt, sentia a presença de Lincoln quando trabalhava tarde da noite. A Casa Branca não deixa seus mortos irem embora. Ela os mantém. Eles fazem parte da estrutura agora, sussurrando suas histórias nas sombras. Avançamos no tempo. A Casa Branca continuou a crescer, a se expandir, a se transformar. Novos presidentes chegaram e partiram. Alguns deixaram marcas indeléveis, outros foram esquecidos. Mas a casa permaneceu, e em 1948 ela quase desabou. Harry S. Truman, o 33º presidente, estava tomando banho no segundo andar quando ouviu um estalo alto, um gemido da estrutura. A banheira se moveu e ele olhou para baixo para ver rachaduras se formando no chão. Ele chamou engenheiros imediatamente. Eles inspecionaram a casa e descobriram algo aterrorizante. A Casa Branca estava literalmente caindo aos pedaços. Décadas de negligência, construções inadequadas e adições sem integridade estrutural haviam cobrado seu preço. As vigas de madeira originais, instaladas após o incêndio de 1814, estavam podres, infestadas de cupins. O peso do concreto e do mármore, adicionados ao longo dos anos, estava esmagando a estrutura. O teto da sala leste estava afundando, as paredes estavam rachando e as fundações estavam comprometidas. A casa estava à beira de um colapso total. Truman, um homem pragmático e decidido, tomou uma decisão radical. Ele ordenou a evacuação da Casa Branca. Ele e sua família se mudaram para a Blair House, do outro lado da rua, uma residência temporária. E então começou a reconstrução mais dramática da história da Casa Branca. Eles não podiam simplesmente demolir a casa. Ela era um símbolo nacional, um ícone. Então, eles fizeram algo extraordinário. Eles estriparam o interior, removeram tudo. Paredes, pisos, tetos, escadas, móveis. Deixaram apenas a casca de pedra de pé, como um esqueleto vazio, um testemunho silencioso de sua própria fragilidade. E então, dentro desse esqueleto, eles construíram uma estrutura de aço. Vigas de aço, colunas de aço, pisos de concreto reforçado. Foi uma cirurgia de transplante de órgãos em um edifício, um processo meticuloso que envolveu centenas de trabalhadores, guindastes e uma engenharia complexa. O barulho da construção, a poeira, a escala do projeto eram imensos. Cada sala foi meticulosamente recriada para parecer idêntica à original. Mas agora elas estavam sustentadas por aço, não por madeira podre. A reconstrução levou 4 anos. Quando Truman finalmente voltou para a Casa Branca em 1952, ela parecia a mesma por fora, mas por dentro era completamente nova. Ele sentiu a solidez sob seus pés, a segurança da nova estrutura. A Casa Branca não era mais um edifício do século XIX. Era uma fortaleza moderna, disfarçada de mansão histórica. E essa transformação foi um presságio do que estava por vir, porque a Casa Branca estava se preparando para uma nova era.
Uma era de paranoia, de guerra fria, de ameaças invisíveis. Chegamos aos anos 1960. John F. Kennedy, o 35º presidente, um homem jovem, bonito e carismático, entrou na Casa Branca em janeiro de 1961. Sua esposa, Jackie Kennedy, elegante e sofisticada, transformou a casa em um palácio de glamour, um Camelot americano. Ela supervisionou uma restauração histórica, trazendo de volta móveis antigos, obras de arte e tapeçarias que refletiam a rica história do país. Ela fez um tour televisionado pela Casa Branca, mostrando ao povo americano a beleza e a dignidade do edifício, elevando-o a um museu vivo, um símbolo de cultura e não apenas de poder. Mas por baixo do glamour havia uma tensão palpável. A Guerra Fria estava no auge. A crise dos mísseis de Cuba, em outubro de 1962, levou o mundo à beira da guerra nuclear. Kennedy passou 13 dias e noites no Salão Oval, em reuniões tensas, negociando com a União Soviética, tentando evitar o apocalipse. A Casa Branca, neste momento, não era um palácio. Era um bunker, um centro de comando onde o destino da humanidade estava sendo decidido. O medo de um ataque nuclear era real, constante. Kennedy dormia pouco, o peso da responsabilidade esmagador. E então, em novembro de 1963, Kennedy foi assassinado em Dallas. O choque, o retorno do Air Force One com o caixão, a imagem de Jackie Kennedy com seu terno manchado de sangue. O corpo de Kennedy foi trazido de volta para a Casa Branca, velado na Sala Leste, assim como Lincoln. Jackie, uma estátua de luto, caminhou pelos corredores em silêncio, sua dor contida. A Casa Branca, mais uma vez, se tornou um mausoléu, um lugar de luto nacional. A inocência da nação foi perdida para sempre. Lyndon B. Johnson assumiu a presidência, um homem de imensa energia, mas assombrado pela sombra de Kennedy e pela escalada da Guerra do Vietnã. A Casa Branca se tornou o centro de protestos crescentes. Manifestantes acampavam do lado de fora dos portões, gritando slogans anti-guerra, queimando cartões de alistamento. Johnson, atormentado pela guerra e pela divisão que ela causava, decidiu não concorrer à reeleição. Ele deixou a Casa Branca em 1969, um homem quebrado, fisicamente e emocionalmente exausto. E então veio Richard Nixon, o 37º presidente. Nixon entrou na Casa Branca com uma missão: restaurar a ordem e a autoridade. Mas ele trouxe consigo uma paranoia profunda, uma desconfiança patológica de todos ao seu redor. Ele não confiava em ninguém, via inimigos em todos os lugares. Essa insegurança o levou a instalar um sistema de gravação secreto no Salão Oval, nos telefones, nas lâmpadas, sob as mesas. Ele acreditava que essas gravações o protegeriam, que provariam sua inocência. Mas essas gravações se tornaram sua ruína. Watergate, o escândalo que derrubou Nixon. A invasão da sede do Comitê Nacional Democrata, a tentativa de encobrir o crime, a teia de mentiras e manipulações. Quando as gravações foram descobertas e reveladas, elas provaram sua culpa. A Casa Branca, que deveria ser o símbolo da integridade presidencial, tornou-se cúmplice de crimes. As paredes do Salão Oval, testemunhas silenciosas, haviam gravado tudo, e elas contaram. Nixon, nos seus últimos dias na Casa Branca, era uma figura patética. Ele caminhava pelos corredores à noite, solitário, conversando com os quadros dos presidentes anteriores, Washington, Lincoln, Roosevelt, como se eles pudessem ouvi-lo, como se ele pudesse justificar suas ações para eles. Ele estava sozinho, completamente isolado em sua própria paranoia e desespero. Em agosto de 1974, ele renunciou, o único presidente na história americana a fazê-lo. Ele deixou a Casa Branca em desgraça, embarcando em um helicóptero no Gramado Sul, acenando para a multidão com um sorriso forçado e vazio.
a Casa Branca o havia expulsado. Ela não tolera fraqueza. Os anos passaram. Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, cada um deles deixou sua marca, suas políticas, suas personalidades. Mas a Casa Branca permaneceu inalterada em sua essência. Ela é maior do que todos eles. Então veio o 11 de setembro de 2001. George W. Bush, o 43º presidente, estava lendo para crianças em uma escola na Flórida quando os aviões atingiram as Torres Gêmeas. A notícia chegou como um raio. Ele foi levado de volta para Washington em um voo apressado e, ao chegar à Casa Branca, desceu imediatamente para o POC, o Centro Presidencial de Operações de Emergência. O bunker subterrâneo, um ambiente austero e funcional, tornou-se seu quartel-general. Ele assistiu às torres caírem na televisão, o rosto pálido, a compreensão de que o mundo havia mudado para sempre. E a Casa Branca mudou com ele. A segurança foi reforçada a níveis sem precedentes. Barreiras de concreto, pilares anti-ariete, um aumento maciço na defesa aérea, uma zona de exclusão aérea permanente. A presença constante de guardas armados, a tecnologia de vigilância de ponta. A Casa Branca, que um dia foi um símbolo de democracia aberta, transformou-se em um alvo militar endurecido, uma fortaleza impenetrável. O acesso público foi drasticamente restringido. O povo americano não podia mais se aproximar. E os presidentes dentro dessa fortaleza tornaram-se mais isolados do que nunca. Barack Obama, o 44º presidente, entrou na Casa Branca em 2009. Ele era o primeiro presidente negro, um momento histórico de imenso simbolismo. Mas a ironia não passou despercebida. A Casa Branca, construída por escravos, agora abrigava um homem negro. Obama sentiu o peso dessa história, caminhando pelos corredores, sabendo que seus ancestrais haviam construído aquelas paredes. Ele enfrentou uma nação dividida, uma crise econômica global, guerras no Oriente Médio, tiroteios em massa e uma polarização política crescente. O envelhecimento acelerado em seu rosto era um testemunho visível do fardo. Donald Trump, o 45º presidente, entrou na Casa Branca em 2017. Ele era um empresário, um outsider, um showman que tratava a Casa Branca como um palco para seu reality show pessoal. Ele tuitava do Salão Oval, realizava comícios e transformou a presidência em um espetáculo midiático. Mas a Casa Branca não se importava. Ela já havia visto presidentes de todos os tipos, de todos os temperamentos. Ela os engole todos da mesma forma, indiferente às suas personalidades. E então veio Joe Biden, o 46º presidente. Ele entrou na Casa Branca em 2021, em meio a uma pandemia global, após uma insurreição no Capitólio, em um momento de profunda divisão nacional. Ele é o presidente mais velho da história americana, navegando uma nação fraturada, uma guerra na Ucrânia e uma série de desafios globais. Ele caminha pelos corredores, sabendo que seu tempo é limitado, e a Casa Branca, como sempre, espera. Porque a verdade sobre a Casa Branca é esta: ela não pertence aos presidentes. Eles são apenas inquilinos temporários, figuras passageiras em sua longa e sangrenta história. Eles entram, cumprem seu tempo e saem. Alguns deixam legados duradouros, outros são esquecidos nas brumas do tempo. Mas a casa permanece. Ela é a única sobrevivente real, a testemunha silenciosa de séculos de drama humano. Ela viu escravos construírem suas paredes, viu incêndios, guerras, assassinatos, escândalos, colapsos estruturais e renascimentos. Ela viu homens entrarem jovens e saírem velhos, marcados pelo poder e pela solidão. Ela viu o melhor e o pior da humanidade. E ela continua de pé, impassível, eterna. A Casa Branca é um monumento à transitoriedade do poder,
Um lembrete sombrio de que não importa quão poderoso você seja, você é temporário. Você vai morrer, você vai ser esquecido, mas a casa vai continuar. Ela vai abrigar o próximo presidente e o próximo e o próximo. Ela é eterna. E essa eternidade é solitária, fria, implacável, porque a Casa Branca não é uma casa. É uma gaiola dourada, é o palco mais solitário do mundo. E todos os homens que entram lá descobrem mais cedo ou mais tarde que se tornaram prisioneiros. Prisioneiros de uma máquina que mói humanidade. Prisioneiros de um símbolo que é maior do que eles. Prisioneiros de uma casa que nunca vai deixá-los ir embora. E quando eles finalmente saem, quando deixam o 1600 Pennsylvania Avenue pela última vez, eles olham para trás. E a casa olha de volta, impassível, indiferente, esperando pelo próximo, porque a Casa Branca sempre espera. Ela tem todo o tempo do mundo.